pessoas. Olha a tua Bíblia comigo. Livro de 2 Reis. Capítulo número 5. Verso de número 9 seguinte. 2 Reis 5. Verso de número 9. Amém. Diz assim a palavra do Senhor: Veio, pois, Naamã com os seus cavalos e com os seus carros, e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro, dizendo: vamos começar no versículo 6. Versículo 5, capítulo 5, versículo 5. Então diz o rei da Síria: vai, manda enviar uma carta ao rei de Israel. E foi e tomou na sua mão 10 talentos de prata e 6.000 ciclos de ouro e 10 mudas de vestidos. Levou a carta ao rei de Israel, dizendo: logo em chegar a ti esta carta, saiba que me enviei na mão do meu servo, para que o restaure da sua leva. E sucedeu que, lendo o rei de Israel a carta, rasgou os seus vestidos e disse: sou eu Deus para matar e para vivificar, para que este vive em mim, para eu restaurar a um homem da sua leva? Pelo que deveras notai, peço-vos que veja que busca ocasião contra mim. Sucedeu, porém, que, ouvindo Eliseu, homem de Deus, que o rei de Israel rasgara os seus vestidos, mandou dizer ao rei: porque rasgaste os teus vestidos? Deixa-o vir a mim, e saberá que há profeta em Israel. Veio, pois, Naamã com o seu servo e com o seu carro, e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro, dizendo: vai, lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne tomará, a tua carne te tomará, e ficará purificada. Porém, Naamã muito se indignou e se foi, dizendo: eis que eu dizia comigo, certamente ele sairá por si em pé. Invocou o nome do Senhor seu Deus, e passará a sua mão sobre o lugar, e restaurará o repouso. Não são porventura Aba, Rabã e Vá, rios de Damasco, melhores rios de todos as águas de Israel? Não me porém eu lavar neles, e ficará purificado? E voltou-se e foi com indignação. Então chegaram-se a ele os seus servos e lhe falaram, disseram: meu pai, se o profeta te disser alguma grande coisa, porventura não o fará? Quanto mais dizendo-te, ele lava-te e
ficará purificado. Então desceu e mergulhou no Jordão. Então, irmãos, aqui tem uma mensagem muito conhecida, né? Quando o pastor ele mencionou para mim ministrar a palavra, eu fiquei me perguntando o que pregar. E no momento em que eu abri a Bíblia, eu me deparei no capítulo de Lucas, capítulo 17, e ali falava de 10 leprosos, né? Que esses 10 leprosos eles viviam fora da cidade por ser leprosos. Então, eu meditei várias vezes nesse versículo e não consegui assim encontrar aonde Jesus queria falar através do versículo. E aí eu comecei a meditar a respeito de lepra. E aqui eu cheguei sobre a história de Naamã. Ali, Naamã, ele era o chefe do exército da Síria. Ali ele tinha um conhecimento de como um chefe valoroso aos olhos humanos, mas porém leproso. Algo que acontece no decorrer da nossa vida, que nós temos várias qualidades. Nós temos várias qualidades que é apontado por todos, mas uma falha que nós dá, perde tudo. Você não vale nada, você é isso, você é aquilo. Por quê? Porque uma falha. Você é tudo, você faz tudo, mas por uma falha, por um porém, esse porém te estraga por completo. Então, ali eu fiquei imaginando e questionando como seria a vida de um leproso, porque viver longe de uma sociedade, viver longe da sua família, viver em um local onde não pode se aproximar de pessoas e principalmente a própria família. Eu tentei me colocar no lugar de um leproso, porque havia sobre aquele leproso uma crise, uma ansiedade, uma vontade da terra, principalmente do seu familiar. E aquilo impedia você de estar perto de alguém, de abraçar alguém. Então, aí eu me deparei com Naamã. Naamã tinha um conhecimento aos olhos de quem estava com ele, aos olhos das pessoas, via Naamã e valorizava ele. Só que tinha uma capa sobre ele que escondia algo nele. E assim é com nós estamos indo para a igreja, a gente está com um sorriso, estamos com uma felicidade imensa, mas só Deus e nós, cada um de nós sabemos o que nós passamos. Há uma capa que está bloqueando o teu acesso, há uma capa que está te impedindo você conectar com Deus. Talvez você se decepcionou tanto de ouvir tanta profecia, de ouvir tantas coisas, que essa capa está te paralisando. E assim, talvez Naamã ele ouviu um
diagnóstico do médico. Talvez na mãe ele foi ao médico, o médico disse para ele: essa doença não tem cura. E ele vivia com aquela capa. Aquela capa simbolizava algo que ninguém podia saber. Aquela capa simbolizava algo que ninguém teria acesso. Mas só que Naamã, ele, em uma guerra que ele faz, ele traz com ele uma serva, uma adoradora, alguém que um dia ouviu falar de Jesus, alguém que um dia ouviu falar que Jesus é o único caminho. Jesus restaura, Jesus protege, Jesus liberta. Então, aquela serva, ela vê depois aquilo que está depois da capa de Naamã. E ela tem compaixão com aquilo. Ela entende que aquilo que ele está vivendo, há um Deus que pode curar. E pelo ensinamento que aquela menina vinha, desde a sua juventude, um ensinamento cristão, e ali ela vinha entendendo o que Cristo quer de mim e de você. Aquela menina, ela revelou algo que talvez ela não queria revelar. Agora, se põe no lugar dessa menina. Há uma guerra, e onde no meio dessa guerra, essa menina era pega em cativo. Como está o psicológico dessa menina? Essa menina talvez ela poderia desejar o mal para ele. Mas essa menina entende que Jesus, ele é capaz de restaurar, ele é capaz de perdoar as nossas mágoas. E aquela menina, ela revela para ele: se o meu Senhor for até Israel, lá tem um profeta que pode curar da sua lepra. E aí cria-se um desejo no coração de Naamã, porque ele queria ser curado. Quem não quer ser curado? Quem de nós não quer uma cura por completo? Louvado seja Deus. Então, Naamã, ele escreve uma carta e manda por ele, para que ele vá ter Israel em busca desse de Deus. E aí ele toma a primeira atitude de ir em busca do homem de Deus. E muitas vezes o que acontece com muita gente é, quando algo acontece com nós, uma enfermidade é gerada em nós, a primeira atitude é procurar coisas que não andaram no coração de Deus. A primeira coisa que muitos procuram é fazer algo para ser mais rápido, procura todos os meios, mas não busca o dono da verdade, não busca a Jesus, que é o único que cura, não busca a revelação de Cristo, porque quando você se conecta com Cristo, aquela enfermidade, você começa a esquecer que existe. Você começa a esquecer que aquela enfermidade que te atormenta não te atormenta mais, porque você está em Cristo. E Naamã, ele teve essa atitude de buscar o povo de Deus.
tua filha fica enferma, ele vai até Jesus. A mulher do fluxo de sangue, quando ela descobre, ouve que Jesus está passando, ela vai até Jesus. Então nós temos que ir até Jesus. Nós temos que buscar onde Jesus quer para mim e para você. Porque eu fico imaginando que Jesus tem o poder de transformar, assim como ele transformou e curou os olhos leprosos, o cego. Então, ele tem esse poder. Ali, Naamã, ele vai até o profeta e o profeta manda o seu servo. O profeta, ele lança uma palavra. Só que Naamã ali, ele começa a se orgulhar. Ele começa a achar que o profeta, o homem de Deus, ia colocar as mãos sobre ele, ia lançar uma palavra e seria curado. Só que ele lança uma palavra. E o nosso problema hoje é que nós buscamos uma cura, nós queremos que alguém muito usado por Deus ore pela gente para receber a cura, para receber a relação. Só de você estar aqui buscando a presença de Deus, você é transformado em Deus. Então nós temos que entender que não é o homem que vai pôr a mão sobre nós e vai segurar. Nós temos que entender que Jesus é a cura. E ali o servo, ele lança uma palavra, diz para ele: vai até o Jordão e mergulhe 7 vezes e será purificado. Naamã, mais uma vez, questiona a palavra de Deus. Por quê? Porque ele imaginou vários rios que ele poderia ser mergulhado. Só que o que acontece é que quando Jesus ele direciona um lugar, é para seguir o que ele direciona. Se Jesus te trouxe até aqui, é porque aqui você tem que ficar para bater a Deus. Então, ali, o pensamento de Naamã era direcionar a rota para outro lugar. Só que a cura só vem depois da tua atitude. Quando você se coloca diante da posição que Deus te mandar, pode ter certeza que haverá cura, haverá restauração da parte de Deus. Então, Naamã, ele desejaria que fosse da vontade dele. Por quê? Porque a vontade tem que ser de Deus. Nem tudo que nós buscamos tem que ser a nossa vontade. Tem que ser a vontade de Deus. Talvez você está esperando um milagre na sua vida há muito tempo. Talvez você está pensando assim, você está imaginando como deve ser esse milagre. Mas só que é do jeito dele, é no tempo dele, é na hora dele, é o braço de Deus. E ali, um dos servos do rei do chefe do exército, Naamã, fala para ele: se ele mandasse fazer algo, ele não faria, por que não fazer à vontade do homem de Deus?
E ali na mão, ele mergulha 7 vezes e é completamente purificado. Então, irmãos, o que Deus nos ensina com isso? Porque Ele nos ensina que nós temos buscado de várias formas, do nosso jeito, da nossa forma, mas se a gente quer realmente uma transformação de vida, se a gente realmente quer algo da parte de Deus, nós temos que deixar na mão dele, entregar na mão dele, porque ele é o único que vai fazer, é o único que vai transformar cada um de nós. Louvado seja Deus. Então, irmãos, mergulhe. Talvez você veja aqui nessa noite o pensamento de se entregar ao Senhor, o pensamento de fazer mais por Ele. Mergulhe. Deixe aquela capa de lado. Deixe as armaduras de lado e mergulhe. Vá em busca do Cristo, que Ele é a única salvação. Como o pastor citou aqui, ore mais se for possível, porque a gente orando que a gente se achegue aos pés do Pai. Nós temos que mergulhar. Talvez você tenha mergulhado uma vez, se decepcionou e algo te feriu, mas nessa noite Deus está lançando uma palavra. Mergulhe 7 vezes, porque haverá cura, haverá milagre, haverá restauração. Irmãos, até aqui Deus me deu essa palavra. Medite nessa palavra e creia. Se você tomar um passo, uma direção e mergulhar, Deus é contigo em tudo. Louvado seja Deus. As palmas de Jesus. Amém. Que palavra, né? A gente precisa mergulhar na presença do Senhor. Só desse jeito, né? O mar, o mundo da nossa carne e de Satanás não vem nos afundar, né? É nós mergulhar. Teve uma história quando. Quem lembra do tsunami? Quem lembra do tsunami? Lembra, né? Aí teve, quando veio o tsunami, tinha um mergulhador. Ele estava lá embaixo. E aí o tsunami veio, fez aquilo que a gente já sabe, né? Destruiu tudo. E aí quando esse mergulhador ele sobe, ele viu tudo destruído. Por quê? Porque ele estava profundo. A onda não pegou ele. É o que o Senhor Jesus ele nos falou, né? Matando nossa carne é quando você cavar. Cava. E aí você vai achar a rocha. E aí quem está na rocha vai vir o vento, vai vir a chuva, vai vir os momentos ruins, mas ele vai estar permanecido porque está na rocha. Então o nosso papel é a gente fazer as coisas não do nosso jeito, não o nosso desejo, a nossa carne, mas a vontade do Espírito em nós. Louvado seja Deus, abençoe o diabo de nós,
dessa palavra. Deus continua te usando cada dia mais. No nome de Jesus. Vamos colocar de pé. Aleluia. Amanhã, intercessão. É um incentivo de eu e você mergulhar mais. É um pequeno incentivo para você e eu mergulhar na presença de Deus. Eu te convido às 8 horas da noite a estar aqui com a gente. Tá, a gente mergulhando na presença de Deus, para a gente se fortalecer. E tudo isso que você escutou, guarde no seu coração. Comece a fazer esse incentivo com a sua esposa, com o seu esposo, dentro de casa. Vamos orar, vamos ter esse momento da palavra, vamos mergulhar na presença de Deus. Que eu sei e eu creio e nós temos a convicção que nós vamos estar estabelecidos. Nem o medo, nem o espírito de ansiedade, nenhum sentimento depressivo, nenhuma falta de fé vai nos abalar, porque nós estamos firmados na vontade de Deus. Se o Senhor falar, ó, vai e faça isso, e às vezes é contrário à nossa vontade, né? Hoje nós falamos, o homem queria que o profeta orasse na hora, mas a vontade de Deus para a vida da pessoa foi outra. Vai e mergulha. Se for vontade de Deus contrária a nós, nós vamos saber. Por quê? Porque nós vamos estar conectados com o céu. A nossa oração é que cada um de nós estejamos conectados com o Espírito Santo que está dentro de nós. Vamos fechar os nossos olhos e orar. Olha, o Senhor falou que nós não sabemos orar. O Senhor falou que nós não sabemos nem como pedir. Mas o Espírito Santo, Ele te ensina. O Espírito Santo que está dentro de você, com gemidos inexprimíveis. Senhor, através do Espírito Santo que está dentro de cada um de nós, esse poder tão grande que às vezes nós nem compreendemos, Pai, que está conosco, nos auxiliando em toda a verdade. Senhor, eu creio que há o temor de cada um de nós de fazermos mais. Senhor, há o desejo de cada um de mergulharmos mais. Mas, Senhor, há uma luta travada, Senhor. Senhor, a luta contra a nossa carne, as nossas vontades, Senhor. Uma luta contra o mundo que nos sufoca. Uma luta contra o nosso terceiro inimigo, que é Satanás, Pai. Senhor, mas através desse poder nós te pedimos com autoridade, Senhor, que o Senhor nos leve a outro nível, Senhor. Senhor, com o primeiro propósito de obedecer a Tua palavra. Senhor, com o segundo propósito de encarnar essa vontade através, Senhor, de fé e arrependimento, Senhor. Senhor, gere em nós fé, Senhor, para nós acreditarmos que é no momento da leitura da Sua palavra que ali está a nossa maior satisfação. Senhor, encha-nos de fé e sabermos que é o momento que nós se abstemos do alimento, se abstemos, Senhor, daquilo que é rotineiro, Senhor, do entretenimento, e ali está o nosso prazer de ouvir a Tua palavra no jejum, Pai. Senhor, que o Senhor nos dê combustão, nos dê força, Senhor, de fazer mais para a Tua obra, Senhor, de sermos usados e negarmos cada dia mais a nós mesmos e ajudar o oprimido, ajudar o necessitado, Pai. Senhor, tira, Senhor Jesus, Senhor, a avareza que está dentro do nosso coração, a falta de amor, Pai. Senhor, para
podermos viver, Senhor, a sua boa, perfeita e agradável vontade de sermos luz, de sermos sal da terra, de sermos, Senhor Jesus, um propósito para ajudar vidas aqui, Senhor. Senhor, nesse culto, que nós possamos viver o maior culto que é lá fora, apresentando o nosso corpo como sacrifício vivo, Senhor, apresentando o nosso corpo como sacrifício santo, perfeito e agradável a Ti, em nome do Senhor Jesus, amém, e graças a Deus, amém. Há uma orientação do Espírito para nós. O Espírito Santo fala para mim, você não se conformar com esse mundo. O que é se conformar? Está dentro da forma desse mundo. Não se conforma com a forma desse mundo, mas transformar pela renovação de mente que tem dentro de você. Essa é a palavra. Romanos capítulo 13. Para eu e você apresentar o nosso corpo como sacrifício vivo, amém? Eu vou mandar no grupo da igreja e vou mandar para você, para nós não se conformar, mas nós transformar a nossa mente pelo Espírito Santo que está dentro de nós, e aí nós vamos estar cada dia mais confiantes do Senhor. Aleluias. Eleva suas mãos assim. Que a graça do nosso Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos. Todos digam aleluias. Hoje, e nós declaramos o ano apostólico de Salomão, o ano da sabedoria e da prosperidade. Aleluia. Assim, ó. Shalom Adonai, Shalom Adonai. Deus abençoe a todos. Cumprimente seu irmão com a paz do Senhor. Dê uma abração dele. Boa semana, meus amados. Deus abençoe a todos.